Nas últimas 2 semanas eu venho coordenando, né, pela primeira vez um processo de seleção para estagiários, que agora eu tenho meu MEI, né? Então eu achei que seria uma boa oportunidade, assim, de aprender a liderar equipes, né, criar, montar equipes e também poder dar oportunidade a estudantes aí na faculdade de construir projetos que já são aplicados no mundo real. Então, basicamente é por isso que eu tenho agora, estou perto, bem perto de contratar alguns estagiários. Mas em todas as candidaturas, sem exceção, eu senti que faltou alguma coisa. Então, com base no que eu tive de experiência nesse primeiro processo, eu vou fazer esse videozinho aqui rapidão. Acho que eu não vou nem editar, mas é só para falar o básico do que é que você precisa fazer hoje em dia se você quer conseguir uma vaga de estágio. Então, vamos lá. Eu provavelmente vou colocar um título chamativo pra caralho, que é pra garantir que qualquer estudante que esteja procurando alguma coisa veja isso aqui. E isso melhore suas chances de conseguir uma vaga de estágio. Bom, vamos dividir isso em 3 tópicos, tá? Vai ser o primeiro portfólio. Não. Primeiro currículo, vamos falar do primeiro do currículo. Depois portfólio e terceiro postura. Ok? Bem direto ao ponto. Currículo. O que é que você tem que colocar no currículo? Você tem que colocar alguns dados seus, né? Não, eu não acho que precisa de foto, depende muito da situação, mas você tem que colocar seu nome, você tem que colocar um e-mail seu, né? Formas de contatar, se possível, né? Conseguir colocar ali um WhatsApp, coloca o seu LinkedIn, se você tiver, isso falando para a área de tecnologia, tá? Coloca o seu GitHub para as pessoas verem também. Se você tem um site de portfólio, coloca também. Tá? Tudo isso aí é importante para caso as pessoas queiram consultar lá na frente, quando você está no processo de seleção de estágio. Ok? Outra coisa importante, você coloca o seu progresso acadêmico. Né? Onde é que você fez o ensino médio? Você tem um curso técnico? Você está na faculdade agora? Você está na primeira, na segunda graduação? O que é que você está fazendo agora? Qual é a sua situação acadêmica atual? O contratante, o cara que está ali fazendo é, seu recrutamento, né? O recrutador, ele tem que saber disso, tá? Eu ouvi, acho que 1 ou 2 currículos que não tinham isso, mas isso é bem fundamental, é o básico, assim, básico do básico, tem que ter no seu currículo, beleza? Você pode colocar, talvez, uma perspectiva de que ano você pretende se formar, qual a expectativa, né? Mas eu acho que isso é bem, é, eu diria que é opcional, mas é crucial você colocar, ó, estou nesse momento cursando uma faculdade de engenharia de software, ou ciência da computação, engenharia de computação, qualquer que seja o seu curso aí na área de tecnologia, é importante colocar, tá? Segundo, certificações, cursos e certificações é importante, tá? Então, se você fez um intercâmbio, se você fez um curso online, se você fez uma imersão, se você fez um bootcamp, sei lá, se você já fez outro estágio previamente, ou sei, participou de eventos, né? Experiências assim, de cursos e experiências profissionais contam bastante, então é importante você listar e falar o que é que você fez nessas coisas, né? É importante também. Eu já vi muitos currículos nesse processo que eu fiz agora que não tinham isso, ou quando tinham, simplesmente ficava jogado lá. Eu fiz um curso de orientação a objetos. Ok, qual a linguagem? Você usou algum framework? Você aprendeu conexão com algum banco de dados? Aprendeu a criar interface gráfica? O que é orientação a objetos, entende? Você só entendeu os conceitos? Você só fez no caderno? Você fez com alguma linguagem de programação específica? Você desenvolveu algum projeto? Então, o recrutador tem que saber de algumas coisas assim. Então, vamos supor aqui que eu fiz um curso de Python para Machine Learning, certo? Vou dar um exemplo aqui de um curso que eu fiz recentemente. Fiz um curso de Python para Machine Learning, recebi meu diploma, coloco lá no currículo que eu fiz esse curso de Python para Machine Learning, tá? Coloco o ano, sei lá, 2026, e falo, ó, eu vi nesse curso a, o processo básico ali de aprendizagem, né? A parte procedural, então eu vi introdução a Python,
vi introdução a método estatístico, aprendi a aplicar o método estatístico em Python e tive introdução ali a alguns algoritmos de machine learning. Eu acho que isso já é bem fundamentado, já deixa algo que é sólido e mostra ali o que é que você aprendeu nesse curso, tá? Isso tudo que eu tô falando é de currículo, tá? Continuando ali, próximo item no currículo, posso falar de. Já falei de experiências profissionais, né? Então, se você já trabalhou com alguma coisa que você acha que pode ser relevante para essa vaga de estágio que você está aplicando, pode ser interessante. Supondo que eu vou trabalhar em alguma parte do mercado de TI, mas que tem relacionamento com educação, certo? Eu posso ter dado aulas de reforço há um tempo atrás, então isso é relevante de colocar no currículo, né? Então você coloca, eu já trabalhei dando aula de reforço de, sei lá, matemática, física e química para alunos do sexto ao nono ano. Ali eu aprendi a ter um controle de turma, aprendi a me expressar melhor para passar conhecimentos e nesse caso eu estou encaixando já, né? É importante por que que eu estou falando isso? Porque é interessante você encaixar as experiências prévias que você já teve nos seus cargos anteriores com o cargo que você está querendo começar agora, né? O cargo para qual você está se candidatando, certo? Então é importante você traçar essa ponte entre os dois. Isso aí vai te ajudar bastante, certo? Eu já falei de experiências prévias de cursos de trabalhos anteriores. Contraste acadêmico, vamos falar de projetos pessoais. Projetos pessoais e enfim, certificações, né? Se você está concorrendo a uma vaga olímpica, coloca lá suas certificações, tá? Tenho medalha em tal Olimpíada, ganhei uma bolsa de estudos para tal coisa, iniciação científica, acho que tudo conta nesses prêmios acadêmicos, ok? E projetos pessoais, né? Projetos pessoais, você vai colocar no seu currículo quais são os seus projetos pessoais favoritos. A ideia é você pensar assim, caraca, eu acabei de fazer o código da minha vida, eu acho que esse é um dos códigos mais da hora que eu já fiz. Coloca isso lá no seu currículo, explica o que você fez, entende? Fala quais tecnologias você usou, isso é o mais crucial. Se você está aplicando para uma vaga de estágio que é em Python, pode até fazer sentido você falar que você fez projetos em Java, mas pode ser interessante você dar mais ênfase nos seus projetos Python, certo? Então, supondo que eu precise de alguém que saiba Python, saiba orientação a objetos e saiba API REST, né? Vou dar um exemplo básico aqui, tá? Mas eu tenho um projeto Java e eu mexi nele com orientação a objetos e com APIs REST, mas ele é em Java. Eu coloco esse projeto lá. Por quê? Porque eu tenho que mostrar pro meu recrutador que eu sei API REST, eu sei orientação a objetos, tá? Não importa se é Java ou não. E aí, mas como é que eu provo que eu sei Python? Coloca um outro projeto menor ali, entendeu? Faz um projeto rapidão ali, joga no GitHub. Em um, dois dias faz um projeto bem simples ali, só pra você mostrar que você tem um domínio. Publica essa porra no GitHub logo. Senta o dedo lá e já coloca no seu currículo, entendeu? A ideia é você sempre mandar o currículo mais completo possível e mais alinhado com a descrição da vaga daquele estágio, certo? Então é como se você fosse encaixar uma pecinha de Lego na outra. Elas têm que encaixar o mais perfeitamente possível, entendeu? Não tem muito espaço ali para erro. Então eu acho que esse tem que ser o foco principal de um candidato a estágio quando ele está aplicando para uma vaga, tá? É, claro que no estágio você não vai ter toda aquela cobrança de, não, preciso que você saiba todas essas ferramentas, essas linguagens. Não, às vezes falta uma ou outra, e é normal se você não conseguir entregar um projeto no seu GitHub a tempo de montar um currículo e se candidatar. Eu acho que é válido você se candidatar mesmo assim, porque não faz sentido, eu acho, que cobrar todos os requisitos, né, de uma vaga de estágio. Isso se a vaga de estágio tiver requisitos, né? Então, sei lá, se você não sabe Python, mas sabe orientação a objetos e sabe API RESTful, eu acho que você seria um candidato já interessante se você demonstrasse interesse ali em aprender um Python depois, tá? E é aí que entra também a questão de portfólio, tá? Mostrar que você já mexeu com alguma tecnologia por curiosidade própria mostra muito pro recrutador, tá? Porque
Mostre que você tem autonomia, você tem independência, mostre que você consegue criar projetos próprios, que você é criativo, você consegue ter ideias e consegue tirar essas ideias do papel, tá? Então isso também é crucial. Então montar o seu portfólio aí é uma coisa interessante. Ah, mas o que que eu vou montar, né? O que que você coloca nesse portfólio? Qualquer coisa mesmo, tá? Tem gente que pensa, ah, não, preciso pensar num projeto muito complexo e ele tem que ser muito bom e, sei lá, ele tem que ser um puta de um site gigantesco, um projeto que tem que levar 2 meses para ser feito. Não, não é isso, tá? Um projeto simples, da hora de fazer, que vai cair muito bem no seu GitHub para um estágio. Um timer Pomodoro, uma calculadora, entendeu? Um resolvedor de Sudoku, ah, enfim, projetos que não precisam ser tão grandes assim. Eles podem ser projetos menores, mas que mostram ali que você exercitou um pouco da sua lógica de programação e as ferramentas que são buscadas ali na vaga, tá? Então, essa é a questão de portfólio. Popule seu GitHub e o que você postar no GitHub que você vê que ficou da hora, faz um videozinho, faz uma demo e joga no LinkedIn, tá? É a minha recomendação aí em questão de portfólio, tá bom? Beleza, já abordamos o currículo, já abordamos o portfólio, tá? Vamos falar de postura, tá? Postura, o que que eu quero dizer com isso, né? É a forma como você se comunica, tá? Com o seu contratante. Você, como candidato a estagiário, você tem que colocar, é, acho que colocar não, você tem que saber fazer uma boa escolha de palavras para conseguir transmitir bem aquilo que você quer transmitir, certo? Então, é uma habilidade de comunicação que, claro, vai demandar maturidade, né? Eu não acho que você aprende a falar bem da noite pro dia, mas é interessante de você treinar, é interessante de você exercitar, e eu acho que isso pode ser um diferencial muito grande entre a contratação ou não contratação de um candidato a estagiário, tá? Então, saber transmitir o seu conhecimento para o seu superior, né, ou para o seu colega é de extrema importância, tá? E também vai fazer muita diferença na faculdade e vai fazer diferença também depois do seu estágio, tá? Porque para você construir pontes depois é muito bom mesmo, tá? Saber se comunicar, ter curiosidade, né? Isso em questão de postura também pode ser interessante, né? Você é uma pessoa que demonstrar curiosidade, demonstrar força de vontade, tipo, ó, eu não sei programar em Python, mas eu aprendo aqui, entendeu? A ideia do estágio é essa, tem interesse em aprender Python, quero me desenvolver mais em Python. Eu sei que tenho mais interesse com ciência de dados, pode ser interessante entrar nessa vaga, eu acho que cairia bem, porque eu aprenderia ciência de dados com projetos reais, entendeu? Então, se chegar nesse momento assim de você conseguir falar com o seu entrevistador ou mandar um e-mail, você explicar bem, sabe, comunicar bem as suas intenções com o que que você quer com aquele estágio. Eu acho que isso é assim, fundamental. Você precisa saber se comunicar bem desde o processo da entrevista, tá? Desde a entrevista, você já tem que saber se comunicar bem. E assim, não guarde dúvidas, tá? Entrevista, e-mail, faça perguntas, demonstre curiosidade, demonstre interesse. Isso também vai te ajudar bastante nesse processo de estágio, tá? E acho que são isso. Esses são os três tópicos aí de questão de estágio. Outra coisa que pode ser interessante também, mas nem todo mundo tem, são pontes, né? Então você ir participar de eventos, participar de palestras e fazer perguntas para esse pessoal que você está indo lá ver, que são geralmente referências na área que você tem interesse, pode ser interessante, tá? Então, ter pontes, às vezes uma indicação, falar, tô procurando isso aqui e tal. Pergunta a recomendação, né? O que que você recomenda de estudar, de fazer, de aprender aqui, tá bom? O que você mais pode correr atrás agora é em YouTube ou LinkedIn de recrutadores, porque ali eles podem te ensinar bem, por exemplo, a fazer um currículo, né? Ou estruturar um portfólio legal, né? Se você quiser perguntar de repente para um desenvolvedor, o que que você faria para um cara que está na faculdade? Faz essa pergunta mesmo, pega um desenvolvedor sênior que é foda assim no LinkedIn
Pergunta lá pra ele, ó, pergunta de curioso aqui, o que que você recomenda eu criar num portfólio para quem tá começando agora na faculdade, para caso eu queira conseguir estágio mais para frente. Pode ser interessante, pode te ajudar. E é isso, então criar pontes, né? Criar pontes e manter essas pontes saudáveis, por assim dizer, né? Mantê-las, deixar elas ali, entendeu? Faz uma pergunta no LinkedIn, faz uma pergunta numa palestra, vai coletando dados ali, né? Catando pedacinhos de informação até você conseguir estruturar uma candidatura forte. E quando você sair da faculdade para o mercado de trabalho, cara, você já está deslanchando, sai com estágio da hora, estágio massa, já sai com bagagem, né, de alguém que já trabalhou na indústria e já sai sabendo como criar um currículo, como criar pontes, como criar um portfólio, certo? E aí depois você pode passar isso adiante aí para os futuros calouros e futuros profissionais da tecnologia que estão sendo formados agora. Beleza? Então é isso. Essa é a minha ideia, inclusive, né, de eu ter criado a minha microempresa e começado a contratar estagiários. E, na verdade, estagiárias, né, que eu não mandei ainda comunicação para elas, mas vão ser, acho que uma ou duas meninas. Eu tô em dúvidas, assim, na questão financeira, como é que eu vou fazer. Mas eu acho que vai dar certo. Elas, por que que eu escolhi essas, né? Elas são as que estavam com o currículo mais completo. O, uma delas não tinha muita coisa no portfólio, mas o currículo estava impecável e a postura dela estava muito boa. Certo? O estagiário não precisa ter tudo. Afinal de contas, ele é um estagiário, está tentando buscar a primeira experiência dele, né? Então a gente tem que relevar algumas coisas. Outra, ela tinha um portfólio muito bom e uma comunicação muito boa, mas o currículo dela estava mal estruturado. Então, coisas que a gente vai relevando, né? Então, nada disso é impeditivo para uma candidatura de estágio, mas são coisas que podem ser refinadas ao longo do tempo. E é isso, elas parecem ser duas profissionais muito boas, parecem ser bem curiosas, com bastante força de vontade e é só questão, acho que, de comunicar elas para ver como é que vai ser a situação aí com o estágio delas, beleza? Então é isso, vai ser um vídeo de quase 20 minutos. Obrigado para quem assistiu até aqui. Se você tiver alguma dúvida, comenta, deixa um comentário aí, só se inscrever. E é isso, esse é um videozão bem simplão, não vou nem editar essa porra, vou só postar. Valeu, falou.